Bom, mas vamos para a nossa pauta, porque a situação é séria, é grave, né, diante da enorme, principalmente diante da falta de um posicionamento claro dos setores que deveriam representar os interesses dos trabalhadores diante da situação. Bom, mas nós vamos começar pelo tema justamente da independência. E a gente queria ler para vocês um pequeno editorial do nosso programa, né, em torno dos 200 anos da independência do Brasil. Porque hoje, a própria data, né, a gente viu a papagaiada do Bolsonaro defendendo seus próprios interesses, né, que era a maneira esdrúxula dele fazer, mas que é expressão daquilo que ele representa e dos interesses que ele representa, tendo por detrás as Forças Armadas, né, e todo um aparato que foi colocado a serviço dessa política. A esquerda, mais perdida do que segue em tiroteio, ficando em casa, não mobilizando, ou fazendo chacota, né? Nós vamos falar do ato de São Paulo, por exemplo, mas teve gente que subiu no carro de som, se é que a gente pode chamar aquilo de carro de som, né, que não dava nem para ouvir na praça, mas no ato organizado em São Paulo, para fazer discurso a favor da queima de estátuas, né, e até dirigir ofensas ao presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, em torno dessa política, né. No dia da independência, o pessoal procurou fazer aquilo que o imperialismo gosta tanto, cuspir na história do país, né? Cuspir, porque o imperialismo adora quando a gente zomba da nossa própria história, né? Quando a gente diz que nada do que foi feito no país vale. Quando a gente diz, por exemplo, que a luta do negro não levou a nada, nem adianta lutar. O que adianta é você, por exemplo, receber dinheiro da CIA, aí adianta. Lutar como fizeram o Zumbi, João Cândido, né, e tantos negros, isso aí não adianta, não leva a nada, né? A luta do povo brasileiro pela independência também não teria levado a lugar nenhum. O que vale é gente da esquerda entrando com ação no Ministério Público. Isso resolve muito, né? Isso o que vale é você receber o apoio dos Estados Unidos, principalmente na conta bancária na campanha eleitoral. Isso aí é um sinal de independência. A luta do Brasil pela sua independência não teria existido, segundo esses senhores. Mas quem recebe dinheiro de banqueiro, esse hoje está defendendo a independência, né? Então a gente vê que as coisas estão meio confusas, por isso tem um editorial nosso, né, refletindo a posição que nós temos defendido na nossa imprensa, no jornal Causa Operária, no Diário Causa Operária, e o companheiro Tiago Pires vai ler para vocês aí. Exatamente, né, Tony? Então, para ilustrar a importância dessa data, né, que a esquerda não entende e deixa o Bolsonaro usurpar, a gente vai ler aqui, né, o editorial aí que saiu no Jornal da Causa Operária, 1230, né, com o título aí, Viva os 200 anos da independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 2022, a independência do Brasil, maior acontecimento da história brasileira, completou seu bicentenário. Apesar de toda a campanha contra o legado nacional, a independência do Brasil representa um marco no desenvolvimento do país sem precedentes, inclusive em toda a América Latina. Finalmente, o Brasil foi o maior país colonial a conquistar sua independência. Parte do revisionismo histórico acerca da independência consiste em dizer que se tratou de um processo pessoal, centrado na figura de Dom Pedro I. Nesse sentido, procuram mascarar tudo o que antecedeu a proclamação, buscando desmoralizar a história de nosso país. A independência do Brasil veio de um longo processo revolucionário, completamente atrelado ao desenvolvimento econômico e político, e à participação popular, que teve um peso decisivo na sua concretização. A construção do Brasil dependeu fundamentalmente de seu povo. Finalmente, foram os bandeirantes os principais responsáveis por desbravar os territórios ainda desconhecidos por meio de expedições verdadeiramente heróicas. E um fator que mostra o imenso sucesso da independência do Brasil é justamente a sua constituição territorial, o maior país da América Latina. O caráter de classe é marcado pela ordem política vigente no país mais importante do mundo na época, ou seja, a Europa, que sofria abalos na direção do progresso, rumo ao fim do absolutismo. As ideias da Revolução Francesa de 1789 se espalharam e no início da década de 1820, em Portugal,
setores avançados da burguesia realizaram a Revolução do Porto. Estabelecia-se uma polarização entre uma classe reacionária e uma classe revolucionária que se alastrou até aqui. O resultado é a independência, levada adiante por setores mais avançados da coroa portuguesa em conjunto com os setores mais avançados da sociedade brasileira, incluindo o próprio governo de Dom Pedro I. Desde sua independência, o Brasil foi palco de avanços impressionantes e efetivamente se estabeleceu como uma forte economia no mundo que impunha respeito até mesmo às grandes potências a partir do século XIX. É assim até os dias de hoje, um colosso latino-americano que preocupa até mesmo os Estados Unidos, que tenta, de todas as formas, atacar e desmantelar o Brasil. Apesar de tudo, continua sendo um país independente e importante. Tudo graças ao estrondoso sucesso de Dom Pedro I e do povo brasileiro, que em 7 de setembro de 1822 tomaram para si o futuro da nossa nação em uma verdadeira revolução contra o velho mundo. É isso, Toninho. Ok. Nosso comentário editorial de hoje, né, para destacar aí a importância dessa data. Muitos dirão, mas não foi a independência que a gente quer, o que a gente precisa. Mas a gente não comemora só aquilo que está na nossa cabeça. Tem que comemorar aquilo que é a realidade, né? Por certo, nós, por exemplo, como o companheiro Tiago, eu, né, que somos descendentes dos negros escravos do país, gostaríamos que a libertação dos escravos fosse muito além daquilo que ela foi, né? Viesse acompanhado da reforma agrária, com a expropriação do latifúndio, né? Viesse acompanhado de um governo dos trabalhadores de maioria negra no nosso país, né? Que é um direito do povo negro de participar do comando da riqueza que constrói, mas nem por isso nós vamos desprezar a luta, né, do povo negro, que, por exemplo, conseguiu, né, a abolição formal da escravatura em 1888. Né? E é óbvio, né, que a luta para conquistar uma independência total, a lutar contra a política de colonização do imperialismo norte-americano nesse momento, ela segue. Né? Mas nós não podemos desprezar só os tontos, né, aqueles que não compreendem a importância da luta concreta, né, desenvolvida pelos nossos antepassados, né, pelos nossos, mesmo daqueles, né, de setores sociais diferentes que o nosso, que não vão dar valor, né, ao fato de que a independência solidificou e fez avançar a construção de um país grande, gigantesco, né, e que é uma montanha, né, na tentativa do imperialismo impor as suas botas, né, contra o nosso povo e contra todo o povo latino-americano. Né? Desprezar isso, né, não reconhecer a importância disso, é fazer coro com o imperialismo, né, é fazer coro com aqueles que gostariam que o país, que o Brasil fosse, né, mais uma dessas repúblicas pequenas, frágeis, né, que o imperialismo, nossas irmãs, né, povos solidários, irmãos nossos, mas que têm maior dificuldades ainda do que o Brasil de enfrentar, né, o domínio. Né, e que não tem, como no caso do Brasil, pelo seu gigantismo, pelo seu tamanho, pela sua história, a importância que tem no cenário internacional. E daí não será por outro motivo, né, que acontecimentos como, por exemplo, agora a eleição no Brasil tem uma importância e um alcance mundial. Né? Não será por isso, né, que, inclusive, mesmo nessas eleições, o imperialismo, nesse momento, procura influenciar de maneira decisiva. Hoje, a porta-voz do governo norte-americano dizendo que os Estados Unidos vai acompanhar, né? A gente poderia dizer, vai procurar controlar a situação nas eleições brasileiras. Tamanha a importância, né, desse gigante chamado Brasil, que há 200 anos, né, Dom Pedro, com um ato formal, mas um ato muito importante, assinava, proclamava publicamente a situação de independência como um resultado de um processo de luta de classes no Brasil e em todo o mundo. Né? Por isso o texto faz menção aí à Revolução Francesa, dentre outros acontecimentos. Tem gente que quer ignorar a história, né? Quer olhar a história com o olhar obtuso,
né, limitado que tem dos acontecimentos hoje, né, não compreende um processo da luta de classe. Coitados, pobre deles, né, não vão servir para nada, a não ser como massa de manobra dos interesses do imperialismo em relação ao nosso próprio povo.